Fala pessoal, sejam muito bem-vindos então ao nosso tópico 1, onde nós vamos falar sobre linguagens de programação. E dentro desse tópico, pessoal, nós vamos falar sobre linguagens de baixo nível, linguagens de alto nível e suas formas de execução, ok? Começando aqui então pelas linguagens de baixo nível, nós temos que as linguagens de baixo nível, elas são mais próximas à linguagem de máquina. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que é uma linguagem de máquina? Uma linguagem de máquina é uma linguagem onde as instruções elas estão diretamente ligadas com a forma com que o processador entende e processa código. Então, por exemplo, a gente está falando que linguagem de máquina, as instruções elas são compostas por zeros e uns. Elas, de certa forma, ela é mais difícil, né, para a gente interpretar, ler e escrever. E é importante também salientar que cada processador ela tem um conjunto próprio assim, de instruções. Então, a arquitetura x86 tem um conjunto de instruções, a ARM tem outro e por aí vai. E aí, a gente falando aqui em linguagens de baixo nível, eu tenho aqui como exemplo o Assembly, onde o nível de abstração dela está mais próximo à linguagem de máquina, ou seja, a linguagem textual, né, ela está mais legível para ser humano, mas ainda assim ela reflete diretamente a estrutura de como o hardware executa as instruções. Então a gente tem na linguagem Assembly, por exemplo, um controle mais detalhado ali sobre o hardware. Então eu trouxe um trecho de código aqui para vocês entenderem, que é basicamente um Hello World, né? Aqui a gente vai imprimir então a mensagem WhatsApp Student, mas repara que a gente tem 19 linhas para imprimir uma mensagem. E aqui a gente está lidando com instruções do processador, short, int, endereço de memória e por aí vai. Essa aqui já adianto que é uma linguagem compilada, ou seja, eu preciso de gerar um binário dela, ok? Para a gente estar executando. E eu já adianto também que eu não sei nada sobre Assembly, mas eu peguei esse trecho de código aqui para a gente ver na prática, de forma visual, o que significa ali, né? Uma linguagem de baixo nível. Então, executando aqui, imprimir lá o WhatsApp Student, ok? E, bom, e é isso, pessoal. Agora nós vamos falar um pouco aqui, então, e depois fazer um comparativo, né? Com a linguagem de alto nível. E o que é a linguagem de alto nível? A linguagem que está mais próxima para a linguagem humana. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você bate o olho no código, você vai conseguir saber o que está acontecendo ali. Por exemplo, se você olhar no nosso código lá, aqui, ó, exemplo de comparação para vocês. Se nós olharmos aqui no código, ó, print WhatsApp Student, eu sei que é para imprimir alguma coisa, correto? Então, é isso que significa estar mais próximo da linguagem humana. Então, ela é mais fácil de entender, aprender e manter. E a gente tem aqui como exemplo Python, Java, C Sharp, JavaScript. Lembrando que, né, uma linguagem, fazendo comparação aqui de Python para Java, Java é mais verboso, mas ele não deixa de ser inteligível por um humano, certo? Então, vamos executar aqui nosso trecho de código em Python. E aí vocês vão fazer um comparativo aqui, vai ser interessante, olha só. Com Assembly, que é uma linguagem que está mais próxima da linguagem de máquina, eu preciso de 19 linhas para imprimir uma mensagem, enquanto no Python eu preciso de apenas uma. Ok? Então vamos executar aqui, ó, Python WhatsApp Student. Beleza? Descendo aqui então, pessoal, falando sobre formas de execução, a gente vai ter as linguagens compiladas, nós vamos ter as linguagens interpretadas e vamos ter as linguagens híbridas, que são compiladas para bytecode. Então, falando um pouco aqui das linguagens compiladas, é uma linguagem onde o código é traduzido para o código de máquina antes da execução. E a gente resulta, né, num programa mais rápido. E a gente tem aqui, por exemplo, que eu trouxe o C, C++, Go e Rust. São linguagens assim que são, né, de alto nível, ou seja, mais fácil para que o humano entenda. Mas a gente tem o Python aqui também, que é uma linguagem compilada, ok? Então a gente gera o binário dela e faz a execução. Eu trouxe um exemplo aqui para nós, para vocês estarem vendo de forma mais visual essa questão de compilação, onde então eu tenho o código, aí eu tenho um pré-processador,
Aí ele faz a compilação, depois da compilação ele gera o binário, ele linka bibliotecas, objetos, etc. E gera o nosso binário final aqui para o sistema operacional, nosso ponto O, né? Então aqui a gente tem, ó, ponto O, certo? Fazendo então, indo para a nossa próxima tópico aqui, que são linguagens interpretadas, elas são linguagens que o código ele é lido e executado linha por linha em tempo real. Entre aspas, é mais lenta, porque eu falo entre aspas, porque esses são milésimos de segundo que a gente não vê, né? Mas elas são linguagens, né, mais flexíveis, ideais para testes e script. Então, eu trouxe aqui Python, JavaScript e Ruby. Deixa eu trazer um exemplo aqui para nós. Então, de forma visual, a gente tem um código aqui em Python, a gente tem um interpretador que ele lê e executa o código, ele faz a verificação sintática, ou seja, o Python é uma linguagem baseada em indentação. Então, se tiver indentado de forma errada, ele vai reportar um erro para nós. Caso não, ele faz essa compilação para bytecode aqui, ok? Que ele acaba otimizando o código, depois executa dentro de uma máquina virtual do Python, que faz o gerenciamento de memória, etc. e cospe o resultado final. Vocês devem estar me perguntando assim, mas o que é bytecode? A bytecode é uma maneira mais simples e um pouco mais rápida de fazer a execução do código do que simplesmente interpretar ele. Então, vou te dar um exemplo. Eu trouxe aqui para nós. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a importação de uma biblioteca, eu tenho a criação de uma função, né, que vai imprimir o Olá Mundo, e depois aqui eu estou chamando essa biblioteca e passando a minha função para dentro dessa biblioteca aqui. E aí o que essa biblioteca faz? Ela basicamente mostra o que significa eu compilar esse código aqui para bytecode, para ficar mais rápido para executar. Então olha só que interessante. Esse código aqui, no momento de execução, naquela etapa onde ele compila para bytecode, ele converte nisso aqui, ó. Então, o load global aqui é o print, load const é o Olá Mundo, depois call function, pop top, enfim, por aí vai. Então, isso significa compilar para bytecode, beleza? Indo para o nosso próximo exemplo aqui, então, a gente tem as linguagens híbridas, ok? Que são compiladas para bytecode, mas elas são compiladas para um código intermediário e depois executadas para uma máquina virtual. Da mesma forma ali que o Python que eu trouxe de exemplo para vocês. Ele combina algo ali como performance e portabilidade, beleza? Trouxe um exemplo aqui então de Java, ok? Onde a gente tem aqui o código, depois a gente faz a compilação, né, para bytecode, faz o carregamento das classes dentro da JVM. Tem essa questão aqui da interpretação de just-in-time. O que é a interpretação de just-in-time? É que ela pega partes de execução desse código que são mais executadas e faz uma compilação dinâmica para um código nativo para ficar mais rápido, beleza? E aí assim é como se tivesse aquele trecho de código que estivesse mais próximo da linguagem de máquina ali. E em seguida a gente tem execução. E aí eu trouxe também um exemplo para nós aqui, para fazer um comparativo entre Java e Python, porque ambos utilizam, né, VMs. E aí eu tenho uma comparação aqui onde o Java ele tem a compilação antecipada, mas essa questão do just-in-time que eu acabei de explicar para vocês. E o Python ele tem a interpretação mais pura sem just-in-time. Então assim, ambos, tanto Python quanto Java, eles utilizam VM, mas as estratégias são diferentes, beleza? Bom, pessoal, então é isso aí que eu tenho para falar para vocês sobre, né, linguagens de programação. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode estar mandando mensagem para a gente. Eu vou salvar isso aqui para vocês poderem acessarem também. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!